Então, por que retornar o condensado para a caldeira? O condensado ele é um recurso valioso. A grande quantidade de energia, temperatura contida nesse fluido justifica o seu retorno para o tanque de alimentação da caldeira por si só. O condensado é água tratada, ou seja, o custo de tratamento também deve ser observado. E o condensado por si só é água. Sendo assim, e considerando um desenvolvimento sustentável, a falta de retorno por si só já é uma péssima prática no sentido ambiental e de sustentabilidade na sua instalação de vapor. Então vamos dar um exemplo aqui da economia de combustível considerando o fluido óleo BPF. Então, economia de combustível no caso de retornar condensado, esse é o exemplo. Nós temos uma vazão de condensado retornado, que é a variável A, as horas anuais de operação, que é a variável B, e o F, que é o aumento de temperatura da água de reposição, vezes o calor específico, vezes o custo médio do óleo BPF, vezes a energia fornecida pelo combustível em quilocaloria por quilograma. Então, nessa fórmula, que ela pode ser replicada, inclusive para qualquer fluido e qualquer processo, é só você substituir as variáveis que estão aqui, que você pode achar facilmente. A economia é de aproximadamente R$540 mil por ano, ou seja, R$45 mil por mês. Então o retorno de condensado vai ter uma economia, além dos outros contextos que nós falamos, direta de combustível, de R$540 mil por ano. É um valor bastante grande, sendo que você só precisa fazer uma tubulação, enfim, que você vai gastar muito menos do que isso para fazer. Além de todos os conceitos de eficiência energética, de meio ambiente, de sustentabilidade que nós viemos abordando nesse curso. Então, seguindo aqui, a gente fala da economia de água tratada também. Só a fórmula, da mesma forma, você pode seguir, tá? Utilizando para outros tipos de aplicações também. Então, considerando os seus custos, você pode fazer esses cálculos. A economia é de quase R$70 mil por ano. Então, só em tratamento de água, você tem uma economia de quase 70 mil. Somados à economia anterior de 540, a gente passa ali bastante de R$600 mil. Então, é uma economia bastante grande. Claro, considerando esses dados, se você considerar os seus dados, pode ser muito mais ou às vezes um pouco menos, não vai ser muito menos. Então é uma economia bastante grande em relação ao processo, sem contar, claro, em toda a questão de sustentabilidade que a gente vem abordando constantemente. Então, seguindo em frente, agora a gente vai falar, para finalizar, sobre o cálculo do custo do vapor. Então, o custo da tonelada do vapor, o que ele considera? O calor total, menos o calor sensível da água, vezes 1000, vezes o custo do combustível, vezes o fator de rendimento, que nós vamos te mostrar depois. Ali tem uma divisão pelo poder calorífico. Então, seguindo, aqui nós temos uma tabela, você pode facilmente achar essa tabela na internet. Então, sinalizando o calor total dentro da tabela de vapor saturado. Você tem ali o calor total na coluna em quilocal por quilograma. Você tem o calor sensível, que vai fazer parte ali da fórmula, e aqui nós temos o calor total, o custo, né, do óleo, que nós consideramos que você pode utilizar o custo do seu combustível, obviamente, né, então você vai fazer a consideração de acordo com as suas próprias variáveis, se for lenha, se for gás, enfim, independente de qual for o combustível, e o poder calorífico aqui considerado. Um fator de rendimento da caldeira, tá? Então aqui nós temos um fator de rendimento que deve ser aplicado considerando aí o rendimento da sua caldeira, que o seu engenheiro, o engenheiro que assina pela sua caldeira, certamente tem essa informação porque ele precisa fazer essas avaliações anualmente de acordo aí com a NR13. Então, seguindo e substituindo, nós temos um custo de tonelada de vapor de R$ 75. Aqui eu queria trazer à tona uma informação até para você estimar, se você não tiver esses dados, um custo independente do combustível, mas falando em lenha, que é o que mais é queimado a nível nacional, você vai ter um custo médio da tonelada de vapor entre 60, 70, dependendo da região, até R$ 80. Então, uma média de custo você pode considerar R$ 70. Claro que é melhor você imputar aí as suas informações e ter o custo correto da sua tonelada de vapor. Mas para estimativas você pode considerar basicamente esse custo não vai fugir muito da realidade. Então, quanto custa um vazamento de vapor na prática? Os vazamentos de vapor, infelizmente, são muito comuns na indústria.
Então, na sua indústria, na indústria dos seus clientes, você já deve ter visto aquelas nuvenzinhas brancas aí por toda a planta, então são os vazamentos, né? Vazamentos de vapor em juntas, conexões, válvulas, no coletor distribuidor, nas mais diversas aplicações. E vamos te dar um exemplo de grandeza agora sobre o custo de vazamento de vapor, por mais que sejam muito pequenos. Então, um furo de diâmetro de 1/8. Se você não tem noção do que é 1/8 é muito pequeno. Então, 1/8 é um furinho bem pequeno. Considerando uma pressão de 100 psi, gera uma perda estimada de 30 kg por hora de vapor. Com um custo de R$ 70, que é o custo médio que nós informamos por mês, nós teremos um gasto aproximado de R$ 1.512. Claro que tem muito mais vazamentos, muito mais furos, então o valor que está sendo jogado fora mensalmente certamente poderia estar sendo utilizado para melhorar o processo, para deixar o processo eficiente e ao invés de ser um valor gasto, poderia ser um valor economizado.